palavras do coração. Eu queria tanto lhe dizer que eu amo até demais e sempre vou amar. Você pra mim tem sido tão especial, presente do Senhor pra minha vida. Não foi apenas um encontro casual, foi muito mais que apenas emoções. É bom amar e ouvir você dizer baixinho que também me ama com carinho, que está apaixonado como eu estou por você. É bom amar, saber que estamos lado a lado, que esse amor por Deus abençoado vai ficar pra vida inteira, sempre em nossos corações. Dá até um beijo no seu amor, na pessoa que tá aí pertinho de você. Beijo pra vocês que estão com a gente aqui nessa live incrível. Avisa os amigos, vai. Você pra mim tem sido tão especial, presente do Senhor pra minha vida. Não foi apenas um encontro casual, foi muito mais que apenas emoções. É bom amar e ouvir você dizer baixinho que também me ama com carinho, que está apaixonado como eu estou por você. É bom amar, saber que estamos lado a lado, que esse amor por Deus abençoado vai ficar pra vida inteira, sempre em nossos corações. Lembrou? Canta comigo. É bom amar e ouvir você dizer baixinho que também me ama com carinho, que está apaixonado como eu estou por você. É bom amar, saber que estamos lado a lado, que esse amor por Deus abençoado vai ficar pra vida inteira, sempre em nossos corações, sempre em nossos corações. É bom amar. Que bom, que dia especial. Que dia dos namorados diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, não é verdade? Nessa quarentena não dá para sair para jantar fora, mas você pode botar a mesa do lado de fora na sua varanda, bota umas velinhas, faz um jantar especial para o seu amor, para sua amada e pronto, vai comer um alimento maravilhoso, os dois ali curtindo, não é verdade? E quando tudo isso passar, vocês comemoram, a gente comemora, não é verdade? Bom, deixa eu ver se a doutora Marisete já tá por aí, me manda um oi, Marisete, minha querida, para eu poder te localizar aqui, que muita gente já tá mandando mensagem.
e eu vou te chamar para a gente começar o nosso bate-papo. Ah, meu Já amor! estou aqui. Oi, querida! Oi. Obrigada por ter feito o meu convite, da gente falar numa noite especial sobre o amor, né? Que bom que você está aqui com a gente. Bom, se apresente para quem fala para mim. Fala quem. Olá, tá certo. Olá para todos. Eu sou Marisete Rodrigues e o que eu quero falar, trocar com vocês hoje, conversar com vocês hoje, é um tema que eu amo. Eu sou psicóloga há 27 anos e há quase 25 anos eu trabalho com família e com casal. Ai, que lindo. Isso, então tem essa estrada, esse caminhar. E quando eu terminei psicologia, Cristina, eu comecei a observar qual era o campo que eu de mais influência, principalmente na promoção ou na formação de sintomas. E eu percebi, eu já era pedagoga, psicopedagoga, e trabalhando com déficit de aprendizagem, eu percebi que tudo começa e termina na família. É verdade. E aí eu disse, epa, então é por aí. É nessa pegada, é nesse tema que eu vou me aprofundar, que eu vou estudar, e é nessa direção que eu quero atuar. Então é isso. Há 25 anos eu tenho trabalhado com famílias, com casais, e há 20 anos eu montei a Logos. Logos é Instituto, né, de Formação para Conselheiros e Terapeutas de Família. Logos Logos Terapia e Estudo da Família, que há 20 anos nós estamos aí formando pessoas que também credibilizam família, que também querem trabalhar com famílias e com casais. Excelente, excelente. Eu achei muito interessante o tema de hoje. Temos só uma horinha, eu quero falar de você, Marcete. Eu tenho esse livro chamado Amor Perfeito, que é seu livro, aliás, é maravilhoso. Até como é que as pessoas fazem para Marcete? Fala pra gente. Isso. Se quiser adquirir o livro Amor Perfeito, a escolha é sempre certa do parceiro. Esse é o que a gente vai conversar hoje. É difícil saber, hein? Como é que você vai contar tudo pra gente, Marisete? Vou contar. Vou contar. 50... Então é isso. Para adquirir o livro é só ir no meu site. No site mariseterodrigues.com. E você pode adquirir o livro que vai pelo correio, chega, é uma ótima leitura para esse tempo em casa. Nossa, Cristina! Eu noto tudo! Nossa, muita coisa, muito aprendizado contigo, Marisete. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Tô vendo! Vamos lá. Existe amor perfeito? Então, porque a mulher, às vezes, tem aquela fantasia do encantado, vindo no cavalo branco, né? Nos salvando, nos resgatando, o herói, cara louro, forte, bonito, né? Mas como Hollywood, né? Os filmes, enfim. O que você fala pra gente? Esse amor perfeito? Então, quando eu penso nesse tema, logo me vem esse questionamento. E esse nome foi uma provocação. Foi para provocar exatamente esse desejo de princesa, de príncipe, de Hollywood, né? Bem hollywoodiano, de encontrar esse par e viver felizes para sempre. E aí eu já quero começar a dizer que quando as pessoas chegam pensando, né? Será que existe amor à primeira vista? Que muitas pessoas entram no relacionamento com muitas fantasias. Com muitas fantasias. E eu não vou contar agora o que é o amor perfeito. Vou deixar para o finalzinho. No finalzinho, todo mundo fique junto que você vai descobrir se existe ou não o amor perfeito. A gente vai chegar lá no final respondendo essa sua pergunta. Eu acho que a gente tem um
caminhar para conversar antes até chegar na resposta. Ok, ok. Vamos passo a passo. Atenção, pessoal. Isso. Quando o que me motivou a escrever esse livro? Me motivou porque nós trabalhamos dentro de uma comunidade religiosa, né, de diferentes credos, que trabalha muito com encontro de casais. Né? Eu acho que tantas pessoas aqui já participaram de encontro de casais, já buscaram essa ferramenta, ou com aconselhamento, ou participando de encontro de casais. E aí eu comecei a pensar, será que a gente não poderia trazer à consciência o motivo que me levou a fazer a escolha? Porque, via de regra, a pessoa chega fazendo muitas reclamações, fazendo muitas queixas da escolha que um dia fez. Né? E nós colocamos no colo do outro toda a responsabilidade pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. É verdade. Colocamos e acabamos achando na fantasia de que se o outro mudar, todos os problemas serão resolvidos. Então a gente cria a expectativa. Primeiro acha que o outro é responsável pela minha felicidade ou infelicidade. Depois eu dou todo crédito a ele de que se ele mudar, tudo vai ser resolvido. E aí, olhando esse momento, e eu comecei a pensar, não, ninguém escolhe à toa. Toda escolha tem um motivo. Toda escolha tem um motivo. Não é por causa daquele... Não é porque achou ele bonitão? Qual é o motivo que leva alguém a acreditar nele, por assim? Talvez, né? E a gente está trazendo aqui no Dia dos Namorados. E eu gostei muito de ser hoje, dia 12, porque eu penso que a gente precisa olhar esse relacionamento com muita seriedade, com muito cuidado, mas com muito realismo. Com muito realismo. E vou desmanchar agora, Cristina, o romantismo de muitas pessoas. A escolha não é pelo bonitão. Não é tão romântica como a gente imagina, como as pessoas imaginam. Nós escolhemos por uma utilidade emocional. Acompanha comigo. Alguém que vai te completar em alguma coisa que está faltando, seria isso? Essa é a fantasia. Uhum. Porque, veja bem, o único lugar onde, via de regra, a gente se sente 100% preenchido é no útero materno. No útero materno não nos falta nada. O útero materno é protegido, ele é quentinho, você é alimentado. Ali o bebê está 100% atendido. Quando a gente nasce, a vida começa a nos tirar. Primeiro tira do quentinho da barriga da mãe. Depois tira a chupeta, tira a mamadeira, tira o peito materno, tira a família levando para a escola, tira. E aí, nas experiências familiares, a gente cria uma ideia. Quando eu crescer, eu vou encontrar alguém que vai me completar, que vai trazer de volta esse bem-estar de completude. É uma projeção. Essa cara metade, né? Isto, que é a primeira fantasia, né? Porque então eu vou ter que... Mas é verdade, a gente então sai, sabe, para a vida com um radarzinho ligado, rastreando uma pessoa com características, com comportamentos que eu acho que vão me atender. Verdade. Porque, olha a frase que eu vou dizer. Não existe amor à primeira vista, mas existe escolha à primeira vista. Porque no momento que eu vejo o outro, eu olho nele tudo que eu quero ver. Eu nem conheço. Verdade. Como é que eu vou amar quem eu não conheço?
O amor pressupõe conhecimento. O amor pressupõe uma caminhada junto. E quando eu escolho aquilo que bate aquela paixão, e ali há um encaixe perfeito, porque eu escolho e sou escolhida. Olha só. Então, veja bem, a minha lente capta informações que eu julgo ser importantes e que eu valorizo. E aí, quando eu digo que a escolha é por um padrão de utilidade emocional, quanto mais déficits, quanto mais vazios eu trago da minha história de vida, mais eu projeto no outro a fantasia, o desejo, a encomenda de que ele vai me completar. Só que ninguém vai sair perdendo e ganhando. Um tá usando o outro. Porque se eu acho que ele vai me completar, ele tá achando que eu vou completá-lo. Também tem uma fantasia em relação a Tem. mulher, né? Tem. Ao pai. Porque se não tiver, o encaixe não vai acontecer. Eu posso escolher e não ser escolhida. O outro pode me escolher e eu não escolhê-lo. Aquele amor não correspondido. Isto. Então, acho que é interessante a gente pensar assim, aonde o casal começa? O casal começa dentro da minha própria história. Dentro do que eu projeto para o meu futuro, dentro do que eu imagino dos meus déficits, que eu fantasio preencher. A criança, ela vai olhando os casamentos da família, e aí ela vai dizendo, quando eu crescer, eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Ou, quando eu crescer, eu não quero um casamento igual ao dos meus pais. Então, o casamento que a gente vive hoje, ele já começou desde a infância. Então, eu vou rastrear um parceiro que eu acho que vai me ajudar a ter um casamento igual ou diferente dos meus pais, do casamento dos meus pais. Entendeu? Como começa lá atrás, começa desde a infância. E aí, não é então quem eu escolho, é o que eu espero que ele me complete. E tem uma outra afirmação dentro desse livro, né? A gente vai falar bastante do livro Amor Perfeito, que é, tudo bem, já que eu escolho o que eu não tenho, nós escolhemos pelas diferenças. Ah, então não é o que tem em comum. Não, os iguais se repelem. Meu Deus, que interessante. Se eu já tenho, para que eu vou querer outro? Entendeu? Então, os iguais se repelem. Eu escolho aquilo que eu valorizo, que eu gostaria de ter e que julgo que eu não tenho. Então, eu tenho que valorizar e perceber que o outro, então, vai me emprestar um pedacinho do que eu gostei nele. Entendeu? Então, deixa eu te dar um exemplo. Se a pessoa vem para a vida adulta muito insegura, ela fantasia encontrar um parceiro com postura segura. Só que é uma pegadinha muito forte. Porque nós escolhemos o outro pelas diferenças e brigamos e nos separamos por causa das diferenças. É difícil, hein? Porque quando a ficha... É difícil. Quando a ficha cai, por isso que o relacionamento começa na fase do encanto. Eu me encantei, não pelo que o outro é, pelo que eu vi nele. Pelo que minha lente captou, pelos meus olhares, pelas minhas necessidades, pela minha história de vida. Mas eu não sei se você sabe, se vocês sabem, que a paixão dura em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Ah, é? É. É difícil.
Então há uma diferença entre amor e paixão? Sim, há uma diferença, muita diferença. Por quê? Isso é cientificamente comprovado. Comprovado. Que na hora que eu me apaixono, eu não vejo a pessoa como ela é. Eu vejo a projeção do que eu quero ver. Por isso que a paixão é cega, por isso que a paixão é burra. Porque eu ainda não conheço essa pessoa. Mais ou menos entre 2 anos e meio, 3 anos, que é um tempo que a biologia leva para se relacionar, para fecundar e para gerar. Olha só. Aí a ficha começa a cair. Eu começo a ver o que a pessoa é. E aí me dou conta de que aquela diferença que eu quis tanto, ela é demais para mim. Eu não dou conta. Então, aquela diferença no qual me levou a me aproximar, eu começo a criticar, eu começo a julgar, eu começo a desqualificar. Porque eu acho que o outro, então, tem que ser igual a mim. Então, eu descaracterizo, desqualifico, para dizer que o meu jeito é o certo. Entendi. E aí, e tudo que eu gosto de falar nos cursos de terapia de casal, que tudo que é demais, né, fica pejorativo. Sabe aquele doce que é doce fica enjoativo? Melado demais. Isso. Então é aquele rapaz brincalhão, extrovertido, que eu começo a vê-lo bobão. Entendi. Meninão. Uhum. É aquela mulher, cabeça, séria, que de uma maneira exagerada eu começo a achar autoritária, mandona. Então, as diferenças que me encantam, o que me leva a me aproximar, depois é o que me afasta, porque é demais para mim. Mas eu disse que hoje é uma DR do bem. Então, não temos por onde a gente fugir. Nós sempre vamos escolher pelas diferenças. Então, E as decepções vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Não existe rosas. O encanto vai acontecer. Mas o desencanto também tem que acontecer. Porque quando o desencanto, ele marca que eu parei de olhar o outro com fantasia e comecei a olhar e vê-lo real. Aí vai entrar o amor. A paixão nem ver as diferenças. O amor tudo suporta. O amor suporta as diferenças. Então a paixão tem que diminuir para dar espaço para entrar o amor. Casal que fica eternamente na paixão, ele fica também numa eterna ilusão. E o amor vem dar realismo a este relacionamento. E depois do amor, sabe o que vem? O que vem? A amizade. Por isso que a gente vê alguns casais que estão casados há 50 anos, que viveram juntos a vida inteira, que andam de mãos, cuida do outro. Isso. Né? Quando o calor da juventude passa, o que fica é a amizade, a gentileza, Sim. o amor, o olhar. Então, agora coloque numa linha do tempo. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Coloque na linha do tempo a época da paixão. A paixão não vai acabar, mas ela tem que diminuir. Agora eu tenho o amor, agora eu tenho a amizade. Este é um relacionamento saudável. Porque eu vejo muitos relacionamentos que só tem paixão, mas não se suportam, não caminham juntos, não tem parceria, não tem companheirismo. Ou, às vezes, o casamento tem muito amor, mas não tem paixão. E sabe que amor sem paixão é amizade. Amizade não é marido e mulher, não é casal.
A amizade é um ingrediente do relacionamento a dois, que vai, principalmente, né, com o tempo, olhar um para o outro, cuidar um do outro, porque ali eu tenho dois amigos, eu tenho dois Então, cúmplices. primeiro ser amigo, depois apaixonado, amantes, enfim, que se relacionam, é verdade. Não, vamos lá. E aí eu posso até falar um pouquinho da minha experiência. Eu fui amiga do meu marido por 1 ano e meio, sem a gente, amigo mesmo. Então, o nosso relacionamento, ele tem a sustentação da amizade, porque nós começamos por uma amizade. Mas teve um dia que um olhou para o outro e não viu ali um amigo. Viu erotismo, viu sedução, viu um homem e Existe mulher. a química? Existe? Sim, existe. Existe. Existe porque, por exemplo, a gente escuta muitas histórias. Ah, nós éramos amigos da mesma escola, colegas de colégio. Mas teve um dia que o olhar deixou de ser de um colega e viu homem e mulher. Ah, éramos até vizinhos da mesma rua, né, morando juntos. Mas teve um dia que deixou de ser vizinho e se viu ali um homem e uma mulher. Entendi. Entendeu? Então, pode sim. Aí veio a paixão, veio o amor, e como duas pessoas que caminham juntos, desenvolvem uma amizade. Aí muitos casais me colocam assim: qual seria o adequado, o saudável para um relacionamento? Eu acho que eu me senti íntimo do outro, eu me senti à vontade com o outro. Isso é para mim amizade. É ser você mesmo, o outro te Sim, aceitar com os seus defeitos, com a sua qualidade, com a sua humanidade. Seria isto. Então eu já deixei de ser aquele encanto, já entrei para o realismo e agora a gente pode então aceitar um ao outro. Então, né? Aí nesse relacionamento eu aceito o outro agora. Eu só vou aceitar o outro se eu me aceitar primeiro. entende? É preciso a gente se amar, se entender, se conhecer, para você depois, seria isso? Saber quem você é, seu propósito, que você espera da. Há um engano, eu posso falar, eu não concordo com o relacionamento do vai ficando. O casal vai ficando e depois ele não sabe o que ele é mais. Eu pergunto para esse casal, tá bom, vocês foram ficando, mas em que momento vocês viraram casal? Em que momento vocês se comprometeram com o relacionamento a dois? Em que momento vocês negociaram as diferenças? Porque se é um encontro de dois diferentes, e o que faz amortecer o impacto das diferenças? Um projeto em comum. Porque se eu olhar para o outro, eu vou ver coisas legais e coisas não legais. Se ele olhar para mim, eu gosto de brincar que se meu marido olhar para mim, ele desiste primeiro. Porque ele vai ver coisas boas e também coisas. Eu sou humana, acerto e erro. Mas, não, então não é um olhar para o outro. É quando, para onde você quer ir? Qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua missão de vida? Aonde você quer chegar? E aí esse Olhar projeto, seria olhar na olhar mesma. Sim, não é um olhar para o outro, mas ambos na mesma direção. Então, o que vai amortecer o impacto das diferenças é um projeto em comum. É a gente querer chegar no mesmo lugar juntos. Porque se eu tenho um projeto em comum, eu abro mão sem a sensação de perda. Eu abro mão sem a sensação de perda.
Tem que abrir mão, tem que abrir, tem que... Vai ser natural abrir mão, porque de alguma forma nós vamos agora integrar as diferenças. Né? Nas nossas famílias, nós construímos significados que vamos levar para esse casamento. Eu tive um professor italiano que ele dizia, né? Cada um traz a sua malinha, olha só. Cada parceiro traz a sua mala construída ao longo da sua infância, da sua adolescência, lá na sua família de origem. Aí agora, ambos com as suas malas vão negociar para virar uma mala só. Não tem como caber tudo. É difícil. Então, o casamento cara metade. É verdade que a pessoa 100% um, 100% o outro, suas malas, histórias, suas cores. E o casamento é o terceiro ponto. É o terceiro. Isso ajuda muito a gente, sabe? Cuidar desse terceiro. Se responsabilizar por esse terceiro. Para mim, o casamento, ele tem... É igual filho. Ele tem data de nascimento. Ele faz aniversário. Sim. Né? Faz aniversário. E aí alguns comemoram, outros nem lembram do aniversário. E se a gente não cuidar desse casamento, desse terceiro, infelizmente, ele tem atestado de óbito. E quando eu penso, né, na metáfora do casamento ser um filho, de quem é o filho? O filho é mais da mãe ou ele é mais do pai? É dos dois, não é? Dos dois. Responsabilidade compartilhada. Compartilhada. É tanto a responsabilidade da mãe quanto do pai. Um bom casamento, 50% de responsabilidade da esposa. Um bom casamento, 50% de responsabilidade do marido. Um casamento em crise, 50% de participação da mulher, de um parceiro, 50% de participação do outro parceiro. Então não é uma vítima. Não existe. Não existe vítima e algoz, porque uma que nós influenciamos e somos influenciados. Outra que um relacionamento do outro, eu vou me permitir. Se eu me amo, o outro vai me amar. Agora, se eu não me amo, como a pessoa vai me amar se nem eu me amo? Se eu não me respeito, como que... Se nem eu me respeito? Olha que sério. Como que o outro vai me respeitar se eu não me celebro? Como que o outro vai me celebrar se eu não me arrumo? Se eu não me mimo? Olha só. Se eu não fizer um mimo comigo mesma, como é que o outro vai fazer um mimo para mim? Se eu me deixo, o outro vai me deixar. Que forte isso, hein? Forte, forte. Então começa... Aí a gente está chegando no amor perfeito. Porque o amor perfeito primeiro vem do Pai por nós. Esse é um amor inquestionável. Este é perfeito. Porque Deus nos ama com as nossas mazelas, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas e com as nossas possibilidades. Esse é o amor perfeito. E o segundo amor perfeito? Por mim mesma. Por mim mesma. Eu me amo. Há uma brincadeira, né, que eu gosto de fazer, mas muito séria. Muito séria. E agora eu tô fazendo, né, para público aqui, ó. Eu gosto de brincar com meu marido. Dizer para ele, sim, você para mim é o tal.
Porque eu me amo, eu não me escolheria um marido porcaria. Então, nunca fale mal do seu parceiro. Nunca denigra o seu parceiro. Pode até acontecer do projeto não caminhar juntos, porque um quer ir para um local e o outro tem uma outra proposta. Mas não deixou de ser uma boa pessoa, como eu também não deixei de ser uma boa pessoa. Então, como é que eu vou denegrir aquele que eu me escolhi? O parceiro que eu me dei, eu vou honrar, eu vou cuidar, eu vou elogiar, porque é uma escolha que foi responsabilidade minha. A escolha sempre certa do parceiro é uma responsabilidade individual. Aí não tem algoz e nem vítima. Durante essa pandemia, muitas famílias têm entrado em crise. Sim. Eu ouvi falar que tem muita gente se separando, muita crise mesmo. Por que isso tudo está acontecendo, Sérgio? Isso. Primeiro eu vou colocar assim, é algo que eu tenho dito, que não, a pandemia não está causando crise. Ela está revelando crises que já existiam. Famílias em conflito que já existiam. Casamentos desconectados que já existiam há muito e muito tempo. Só que na correria do dia a dia, a gente vai levando, não tinha espaço para ver, não saía de manhã, ia para o trabalho, voltava cansado à noite, então nem se encontravam. Então, quem é esse outro que está comigo há um ano, há 5, 10, 15, 20, 30 anos? Não sei, porque a correria estava fazendo com que cada um corresse numa direção diferente. Então, já não havia ali casamento, já não havia parceria, eles já não estavam andando juntos. E aí veio o isolamento social, que por uma obrigação, né, nós tivemos que acordar com a pessoa, almoçar com ela, passar o dia com ela e dormir com ela. Que teste, hein? Sim. Aí... Bom, tem que ter filho estudando em casa, mas em casa, né? E aí a mulher lava, passa, mãe, professora, esposa, faxineira. Vamos que vamos. Então, aí eu comecei a ser forçada a múltiplas funções. Todos nós estamos sobrecarregados com muitas funções. E aí comecei a sentir falta de alguém que compartilhe comigo, que divida comigo. E os casais começaram a brigar, mas eles já estavam desconectados. Entendeu, Cristina? Então, acho que é bom a gente deixar bem claro que a pandemia não está provocando separações entre os casais. Os casais já estavam, infelizmente, separados, desconectados e não olharam isso no início. Porque é importante que veja a desconexão lá no início. Quando a gente trata qualquer crise no início, tem um prognóstico melhor. É verdade. Mas... Quando deixa e cresce, você acha que a falta é um grande motivo para o fim do amor, do casamento? E qual é o pior motivo? O que mais acontece? Além da conexão. Tá, então vamos colocar assim. O que causa primeiro mágoas? Porque o perdão é limpar o terreno de mágoas e de culpas. Eu sempre gosto de ir na fonte. Né? O que causa mágoas e culpas num casal? Número 1, quem estiver anotando aí, né? Porque algumas pessoas fazem live anotando. Número 1, gente, número 1 do motivo que leva uma pessoa no casamento a ficar magoado. Quando sente
que a sua expectativa do que projetou no outro não está sendo atendida? Lembra aquela falta da infância? Então, deixa eu dar um exemplo. A pessoa vem de uma história de vida que não se sentiu protegido. Então, desde criança, de uma forma inconsciente, ela já listou para ela: quando eu crescer, eu vou encontrar alguém que me proteja. E ela encontra um que vem necessitado de proteger alguém. Veio encarar alguém para me proteger e o outro busca alguém para proteger. E aí, de repente, com o passar do tempo, a pessoa começa a sentir de que o motivo emocional, a falta emocional que levou ao casamento não está sendo atendido. Tem mais. Um outro motivo que leva mágoas dentro de um casamento. Todo casamento, a gente tem um contrato. Um contrato que é feito de uma maneira tácita. Do que eu espero viver no casamento, da minha expectativa para o casamento, que o outro vai me demonstrando que também está assinando esse contrato. Não, olha, uma das coisas que causa dor e mágoa é quando um rompe uma cláusula sem negociar. Então, de repente, o contrato era que você fosse meu protetor. Agora você está deixando de me proteger, está quebrando uma cláusula e a gente não negociou essa cláusula. E aí, A pessoa enganada. se sente enganada. Então, ela fica magoada. Fica magoada. E o que mais fere e causa mágoa é a nossa feridinha, a nossa sensibilidade, que eu chamo de conflito íntimo. Todos nós temos uma ferida na alma. E quando o outro cutuca aquela ferida, aquilo sangra. Vou dar um exemplo. Uma pessoa vem ferida porque ela não se sentiu qualificada na vida. Ela não ouviu dos pais de que ela era uma pessoa capaz, qualificada. E agora o parceiro começa a criticar tudo que ela faz. Dói na alma. Isso sangra. Aí o parceiro fica magoado. Aí precisamos trabalhar o perdão. Neste momento precisamos trabalhar o perdão. Não é o que a pessoa fez, é o significado emocional do gesto dela. Não houve a sensibilidade do outro perceber que estava ferindo o parceiro. Muitas vezes... Nada, né? A gente tem medo de ser abandonada, ser rejeitada. Quem é? Quando a gente percebe que é isso. Eu gosto de resumir o conflito íntimo em três tipos de dor, que a pessoa geralmente tem uma só. Não dá para ter três, não. Senão ninguém suportaria, ninguém sobreviveria emocionalmente. Ou o que você acabou de falar, quando a pessoa vem para a vida adulta com medo de ser abandonado. Eu falei isso no workshop de perdas e luto. Foi maravilhoso. Você não pode deixar de fazer. Eu vou produzir aquele material. Eu gosto muito daquele material. Vou produzi-lo num estúdio bem bacana, porque é muito rico. Então, veja bem. Uma criança que perdeu a mãe pequeno, um luto não elaborado. Então, ela se sentiu abandonada na vida. Então, ela se torna um adulto com medo de se entregar e ser abandonado de novo. Então, qualquer gesto do parceiro, do cônjuge, que ela leia como abandono, vai ficar muito magoada. Esse é o primeiro. O segundo é a sensação de desamor. Sabe, quando a pessoa vem para uma vida, vem para um relacionamento, e agora ela quer que o outro preencha todo o vazio de amor que ela traz
ao longo da história de vida familiar. E qualquer gesto que o outro faça, ela vai ler como desamor. E aí vai sangrar e vai ficar magoado. E a terceira é a sensação de não ter uma mão com quem contar. Uma sensação de desamparo. Então, quantas pessoas estão num casamento esperando que o parceiro seja essa mão com quem contar? Porque ela vem, desde criança, sentindo falta de uma mão. É aquela criança que eu pergunto para ela assim, quando você era pequeno e você caía, quem dava beijinho? Quem te dava a mão para levantar? Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm órfãos. Órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Então, ele projeta no cônjuge, no parceiro, que ele seja essa mão que ele nunca teve. Aí, essa pessoa se magoa. Ela, então, acha que o outro é o algoz, é o inimigo íntimo, né? O inimigo que dorme comigo. Aí, a gente precisa trabalhar o perdão. A gente precisa trabalhar o perdão. Porque casal... Não é só eu que sou ferida. A gente fere e é ferido. Não falei 50% para cada um? 50%? Então, a gente fere e é ferido. Se eu espero perdão, se eu tenho que perdoar o outro, eu também preciso pedir perdão. Porque se o outro não me preencheu, eu também não tenho condições de preenchê-lo. E quando o casal está magoado, parece que eles pegam um pacotinho de sal e fica um jogando sal na ferida do outro. Aí o que acontece com o casamento? Ele se desconecta. Cristina, algo muito sério. Para ficar junto ou para separar, nós temos que perdoar. Em qualquer relacionamento, o perdão é que liberta. E quando há traição, ou quando a gente está aqui a história dos pais, por exemplo, que foi o modelo que você teve lá no passado? Olha, a traição, ela tem duas motivações. Ela tem a motivação do relacionamento, quando o relacionamento está insatisfatório, e aí o traidor busca um escape, algo para aliviar a insatisfação. Podem não concordar comigo, eu dou todo direito, mas eu estou falando é uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos com casais. Via de regra, quando a pessoa trai por uma insatisfação, ela não quer terminar o casamento. Não quer? Não. Mas é difícil, né? Ela não quer, sabe? Porque se ela quisesse terminar, ela iria embora e ficaria com quem quisesse. Entendi. É porque tá pesado, é porque está insatisfatório. E aí, então, esse é um motivo que leva à traição. Quando há a insatisfação, o relacionamento está desconectado. Gente, isso é física. Se não há brecha, não entra terceiros. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se não tem um buraco, se não tem um espaço, não vai entrar terceiros. Mas quando o casamento se desconecta, infelizmente, qualquer um dos dois pode estar vulnerável a se envolver com uma terceira pessoa. E um outro motivo que você acabou de falar, sim, são questões do indivíduo, do parceiro, do cônjuge. Tem cônjuge que, infelizmente, tem uma história de lealdade à família, Então, quando meu avô traiu, meu pai traiu e eu acabo traindo também. Então, você está sendo mais leal à sua família do que ao seu cônjuge.
Está mais comprometido com a história distorcida da família do que com o seu cônjuge. Quem vem de uma história de divórcio dos pais, você acha que há uma tendência a repetir erros dos pais, a se divorciar também, pelo que ouviu, pelo que viveu na infância? O que você acha? Hoje eu postei no meu Instagram a indicação de um livro dizendo, né, do que seu casamento está dizendo para o seu filho, está ensinando para o seu filho. Nós, casais, temos essa responsabilidade. Então, sempre você tem que olhar os dois extremos. Tem pessoas que, porque os pais se divorciaram, acham que resolve, que o recurso, a modalidade de resolver problemas também é se separando. Separa fácil, porque viu que os pais usaram esse recurso, essa modalidade, essa estratégia, e sem perceber acaba usando. Ou aquele que diz, porque os meus pais se divorciaram, eu não me separo jamais. Já vem com a ideia de fazer 100% o contrário. O modelo é o mesmo, que eu posso estar repetindo ou eu posso estar fazendo o contrário. Mas a referência de casamento que eu tenho sempre será dos meus pais. Para fazer igual ou para fazer diferente. É lá que a gente busca essa informação. Alguém perguntou aqui, Cristina, assim, olha, me perguntando para eu falar qual é a diferença entre traição e infidelidade. Existe diferença? Existe. Podem, gente, aproveitem que é uma mestra, é uma professora, é alguém que pode me ajudar. Sabrina vai me ajudar. E me fala o tempo também. Vamos, 5 minutos. Faltou só 5 minutos. Então, deixa eu falar rapidinho. Qual é a diferença? Infidelidade é a quebra do olho no olho. Em qualquer relacionamento, seja entre irmãos, seja de amigos, seja de colega de trabalho e também com o cônjuge, nós temos uma cumplicidade, um combinado, um olho no olho. Quando quebra esse olho no olho, houve uma infidelidade. A pessoa foi infiel com o outro. A traição é quando, além de ter sido uma quebra do olho no olho, há contato sexual. Esse contato sexual pode ser físico ou pode ser virtual. Mas sabe quando a pessoa... É isso. Quando você tem mais intimidade com outra pessoa que não é o seu cônjuge, você está sendo infiel. Se você tem mais intimidade com uma amiga, a sua amiga sabe mais de você do que o seu cônjuge, você está sendo infiel. No meu consultório, eu digo para o meu paciente, tem alguns detalhes, não me conte. Eu não sou o seu cônjuge. Eu não quero ser seu amante. Eu quero que você... Isso! Eu quero que você seja íntimo do seu parceiro, não da sua terapeuta. Não da sua terapeuta. Tem que ser do seu cônjuge, aquele que caminha com você. Amor perfeito. Existe ou não existe? 3 minutos. Então, o amor, eu acredito. Eu acredito nos casais. Eu tenho ficado muito encantada com as pessoas que estão tendo tempo de rever o relacionamento. Ontem, o meu penúltimo paciente se despediu de mim porque hoje estão se recasando com o mesmo cônjuge. Que lindo! Parabéns! Então, o extraordinário para mim não é a pessoa resolver o problema se separando. O grande desafio é nos reapaixonarmos pela mesma pessoa, é nos comprometermos com a mesma pessoa,
seguindo o projeto em comum. O que cola o casal, gente, não é o outro ser igual a mim. Já vimos que o igual repele. Tem que ser diferente. A diferença dele me complementa para atingirmos o nosso objetivo. Então, vamos lá? O meu parceiro tem que ter o que eu não tenho para eu precisar dele. E eu tenho que ter o que ele não tem para ele precisar de mim. Isso é amor perfeito. Amor perfeito é a gente se amar. Muitas vezes a passividade, eu gosto de falar isso e eu me sinto no compromisso de dizer isso. A passividade é um veneno para o casamento. Ah, eu não falei com medo de ter uma briga. E por medo de perder, a gente acaba perdendo. Por medo de separar, eu abro mão de existir. Eu preciso existir. O outro não vai me deixar sozinha. Porque a solidão, ela acontece quando eu me deixo. Que lindo, hein? 1 minuto, Marisete. Então é isso. Um grande abraço. Logos.psi. Siga a Marisete e você vai aprender muito também. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, seu casamento, seus sonhos e projetos. Aprendemos muito. Feliz Dia dos Namorados. Sejam felizes. Mas muito obrigada. Ela cuida muito de mim. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer. Olha. Belinha. Ai, Bela. Beijo pra você, Belinha. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.